Não, conheço não. Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início aí à aula de vocês, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de funções polinomiais, funções racionais. No fim das contas, hoje a gente vai trabalhar só com exemplos, tá? O que é que a gente vai fazer nesses exemplos? A gente vai analisar as funções de vários pontos de vista, tá? Seja ela pelas raízes, seja ela pelo crescimento, pelas assíntotas. Eu espero que dê tempo de fazer tudo nessa aula. Eu não sei se vai dar tempo, é muita coisa, tá? Então, a gente vai dar continuidade. Quando terminar de passar o conteúdo aí, se vocês quiserem conversar um pouco mais, a gente conversa aí, tá? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? Liga o microfone e pode perguntar. Se o colega não pode perguntar, não pode ligar o microfone, botou a pergunta no chat, alguém ativa o microfone e, enfim, fala, tá? Então, dando continuidade aí, o que é que a gente tem? Que funções, tem algum tipo de funções que a gente já viu, né? Que essas funções polinomiais, certo? Ou função racional. E essas funções, certo? Elas podem ser funções, o nome função racional, pode ser algébrica, tá? E pode ser transcendentais. Função racional é uma função do tipo que você tem um p de x sobre um q de x. A divisão de funções. Essa aí é uma função racional, tá? Uma função algébrica, normalmente, é somente uma função que tem... você tem aqui operações algébricas em polinômios. Pronto, isso é uma função algébrica. É só para definição, tá, pessoal? Isso aqui vocês não precisam lembrar, nem precisam memorizar, não. É só para dizer, olha, esse tipo de função é uma função racional, e esse tipo de função, que você tem operações com polinômios, operações algébricas, é uma função algébrica. E funções transcendentais, funções trigonométricas, funções exponenciais e funções logarítmicas, tá? A gente vai ver daqui a pouco, nos próximos capítulos, né, que seria funções trigonométricas, funções exponenciais e funções logarítmicas. Mas dando continuidade aí, o que é que a gente vai ver aqui? É que essas funções... Opa, cadê aqui o coisa aqui? É estranho. Oh, negócio estranho. Enfim. Que essas funções, elas têm um gráfico, né? E esse gráfico é um gráfico tipo uma função do polinômio. O polinômio tem aqui grau 3, por exemplo, tá? Grau 3 está aqui, é o maior expoente. E toda função que tem o grau 3, o gráfico dessa função, ele pode ser algo do tipo que ele vai ter um máximo local e um mínimo local. Essa função aqui, depois a gente vai aprender a fazer esses gráficos, tá? A gente vai perceber quem é esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto D, tá? O gráfico sempre passa no ponto D. E aqui, esse ponto aqui é sempre uma raiz. Nesse caso aqui, a raiz da função é menos 1 e as outras duas raízes é complexa, porque essa função ela pode ter até 3 raízes, mas como ele não toca no gráfico mais duas vezes, então essa raiz as outras duas raízes é complexa. Ah, que droga. Tá? Um polinômio de grau 4, por exemplo, esse polinômio aqui, ele tem 4 raízes reais, ele pode ter 4 raízes reais, né? Ele pode ter 2 raízes real e ele pode ter 0 raiz real. Por quê? Porque as complexas podem ser em pares, né? Então, quando você tiver 4 real, você tem 0 complexa. Quando você tiver 2 real, você tem 2 complexas. Quando você tiver 0 real, você tem 4 complexas, né? Quando todas as raízes são complexas, que é esse caso aqui, o gráfico ele não toca no eixo X. Ele só toca, né, no eixo Y e é nesse ponto D aqui. Vocês podem perceber, tá? Eu não entendi por que esse negócio aqui não tá bom. Enfim.
E esse daqui é o gráfico de uma função racional. A gente vai aprender a construir todos esses gráficos, certo? Eu só quero, por enquanto, mostrar a vocês, tá? E esse gráfico aqui, se vocês olharem, você tem um ponto aqui, tá vendo, ó, que é muito próximo, a função é muito próxima, tanto embaixo como em cima, mas ele não toca nesse ponto, certo? Daqui a pouco a gente vai definir isso como sendo uma assíntota vertical, tá? Aqui você também teria uma assíntota horizontal, que é em x igual a zero, tá vendo? Tanto para cá como para cá. Você também teria uma assíntota horizontal, tá? Mas daqui a pouco a gente vê isso com mais calma. A gente vai aprender a construir esses gráficos, eu quero só mostrar a vocês, certo? Aí, essa função aqui, se você olhar aqui, você tem x ao quadrado. Quando você tem x ao quadrado, né? Nesse caso aqui, vezes, aqui você teria a raiz cúbica de x ao quadrado, tá? Vezes x menos 2 ao quadrado. Observe que tanto x igual a 2, você teria duas raízes idênticas. Por quê? Porque você tem, ó, x menos 2 ao quadrado. Quando você diz que isso aqui é igual a zero, significa dizer... Deixa eu botar aqui quem está entrando. Significa dizer, ó, se você tiver x menos 2 ao quadrado igual a zero, significa dizer que x menos 2 é igual a zero. Ou seja, que x é igual a 2. No lugar de ter duas raízes, porque esse quadrado garante que você tenha duas raízes, você só tem uma raiz. Mas essa raiz, ela se repete, tá? É ela duas vezes. Então, quando você pega uma função desse tipo, repara o que é que acontece aqui. Ele toca nesse ponto, que é a raiz, mas assim que ele toca, ele sobe. Ele não desce, ele não passa para cá. Quando você tem duas raízes ao mesmo ponto, essa raiz aqui, ela é um ponto de inflexão aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele passa e volta, tá? Do mesmo jeito acontece aqui no zero, ó. É o mesmo jeitinho. A gente vai aprender daqui a pouco a construir esses gráficos, todos esses gráficos, certo? Aí a gente vai passar só as ideias gerais, o que é que acontece com os gráficos em relação às raízes e em relação a esses pontos, né? Que é o ponto C, que é uma translação vertical, e esse ponto gama aqui, que é uma translação horizontal. O que seria essa translação vertical? No lugar do ponto estar tocando, né, no eixo, tá vendo aqui, ó? Nesse ponto aqui, certo? X igual a zero, ele vem bem para cá, ó, tá? Então, você aumentou 3 aqui nessa constante. É como se você estivesse pegando a tua f de x mais 3. Então, quando você pega f de x mais 3, você está pegando esse ponto aqui e botando para cá, ó. O gráfico continua o mesmo e você faz uma translação vertical. Então, essa constante que tem a mais, ela indica uma translação vertical, tá? Enquanto que a outra lá, ó, se você pegar um gama aqui por 3, você teria uma translação horizontal. O gráfico continua o mesmo, mas você está tendo uma translação horizontal. Então, ele saiu daqui e veio para cá, tá? No lugar de você escrever a tua f de x, tu vai escrever uma g de x, essa função aqui, ela vai ser uma g de x, que é igual a f de x menos gama, ou seja, f de x menos 3. Então, onde tiver x, tu vai trocar por x menos 3. Então, ficaria x menos 3 elevado a 2 terços, né, a 2 terços, vezes x menos 3 menos 2, que daria x menos 5 ao quadrado. Então, esse gráfico aqui, né, é dessa função. Dando continuidade, né, só para a gente poder entender o que, que seria cada uma dessas coisas, essa expansão e contração, certo? O que é que significa dizer? Que você pode pegar uma função, multiplicar por esse termo, tá? Por um termo aqui. Esse termo, se ele for maior do que 1, você tem uma expansão. Se esse termo
for menor do que 1, ou entre 0 a 1, você tem uma contração, tá? E se esse termo for igual a menos 1, você tem como se você tivesse um espelho, né? Você tem uma reflexão com respeito ao eixo horizontal, tá? Então, ó, multiplicar por C significa dizer que você pode ter uma expansão, você pode ter uma contração, ou você pode ter uma reflexão em torno de um eixo, certo? Então, observe esse cara aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, mais um pouquinho. Quando a gente vai construindo gráfico, a gente vai observar esses detalhes, tá? A função g de x, quando você pega x sobre gama, ó, é x sobre gama. Você também representa uma expansão, também representa uma contração e também representa uma reflexão. Só que aqui você tinha em relação ao eixo horizontal. Aqui você vai ter em relação ao eixo vertical, tá? Vamos ver como é que a gente ficaria isso num gráfico. Olhando para o gráfico, ó, ele fez uma expansão vertical. Repare, ó, quando você pega essa função e multiplica por 3, essa função aqui, né, diz que g de x agora é 3 vezes essa função, 3 vezes x sobre 2 terços, vezes x menos 2 ao quadrado. Quando você pega isso aqui, o gráfico dessa função ficaria esse daqui, em negrito aqui, ó, tá? Quanto que ele vem desse jeito, quando você faz essa expansão, significa dizer que ele está mais próximo do eixo y. Ele tende a ficar mais próximo do eixo y, essa expansão. Ele tende a aumentar o coeficiente angular, tá? Deixa eu botar aqui. Né? E quando o gráfico... Pois não, Professor, pois não. o Davi tá pedindo para tu explicar de novo o que é reflexão. Reflexão, beleza, cara. Eu vou mostrar já já um gráfico aqui de reflexão, certo? Cadê aqui? Não sei se eu botei não, né? Mas reflexão é fazer o seguinte. Cadê a função? Tá aqui a função, certo? Vamos lembrar dela aqui, tá? Eu vou sair aqui, vou estar aqui no GeoGebra Online e a gente mostra a partir do GeoGebra, tá? Aqui. Qualquer coisa vocês me ajudam a construir a função aí que dá certo. Vamos lá, ó. F de x é igual a x elevado a 2 terços. Opa. Ver se eu consigo construir isso aqui. X elevado a 2 barra 3, né? Aí, vezes... Lá era x menos 2, né? X menos 2 elevado ao quadrado. Pronto, vamos dar um enter aqui para ver se dá certo. Não aceitável? Como assim não aceitável? Ah, tá, esse aqui tá certo. Agora vamos botar assim. 2 dividido por 3. Pronto, tá aqui, ó. Se você olhar, esse é o gráfico, né? É o mesmo gráfico que tem lá. Quando eu pego aqui reflexão, eu vou multiplicar só por menos 1. O que é que acontece, ó? Ele é como se você colocasse um espelho no eixo X. Aí esse espelho, você vai estar vendo a imagem, certo? Ó, se eu tirar aqui, ó, tá aqui. Se eu coloco menos 1, ele desce. Se eu multiplico isso aqui por 3, tá vendo que ele encurta? Se eu multiplico por 5, olha o que é que acontecendo, tá? Se eu multiplicar por 10, olha o que é que está acontecendo, ó, ele vai encurtando ainda mais, certo? Ele vai se aproximando do eixo Y. Se eu multiplicar por 0,5, ver se ele reconhece. Reconheceu, né? 0,5, então, né? Pronto, reconheceu. Olha só como ele vai enlarguecendo, ó, quando eu faço isso, ó. Se eu multiplicar por 0,1, no lugar desse 0,5, vou multiplicar por 0,1. Olha o que é que está acontecendo, certo?
Se eu multiplicar por 0,01. 0,01. Olha como ele vai abrindo. Certo? Então, ele vai fazendo um ele faz uma expansão, outro ele faz uma contração, tá? E quando você coloca esse negativo, se você colocar isso aqui negativo, você vai estar sempre vendo como se fosse algo em relação a abaixo, tá vendo, ó? Certo? Agora eu vou voltar ao normal, ó. Vou colocar o normal. Aí aqui eu vou pegar e colocar isso aqui, né? Vou colocar isso aqui. Aqui eu vou colocar x vezes, aqui eu boto aqui, por exemplo, 3. Aqui eu vou apagar esse x aqui. Apagar isso aqui. Eu vou botar elevado a 2/3. 2 dividido por 3. Pô, não foi não? 2 dividido por 3. Ô, meu filho. Eu sou burro. Tá elevado a 2 dividido por 3. Pronto. Não sei se ele vai reconhecer. Vamos lá. Tá reconhecendo, né? E se eu multiplicar por 3 aqui, o que é que acontece? Ó? Olha só. Tá vendo que você teve essa contração aí? Né? Se eu botar aqui menos 3, o que é que acontece? Aqui menos. E aqui menos. Olha só que ele pegou agora e virou o eixo. Ó. No lugar de ele estar indo para o eixo X, ele está indo agora para o eixo Y. Certo? Então você tem uma reflexão em torno do eixo Y. Né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Tá dando para clarear o que é isso? Vamos botar aqui, ó, 0,1. Ó, vamos botar aqui 0,5. Aqui 0,5. Tá assim, certo? Agora eu vou botar esse 0,5 negativo. Ó. Menos e menos. Olha o que aconteceu. Certo? Ele vê o gráfico agora, só que no lugar de ele estar vendo o gráfico para o lado de direita, ele está vendo o gráfico para o lado esquerdo. Ele faz esse giro, né? Então, é como se você estivesse colocando um espelho em torno do eixo Y. Se você colocar aqui, colocar menos bem aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. O gráfico cai para baixo, ó. Tá? Então, o espelho é como se estivesse no eixo X, certo? Esse menos aqui é para o eixo X, enquanto que o menos aqui dentro é para o eixo Y. Belezinha? Ficou claro? Deixa eu ver aqui o chat aqui. Pronto, ótimo. Tá achando que fosse outra coisa. Beleza, cara, que bom, né? Então, vamos lá, voltar aqui a mesinha. É só para a gente poder ter a ideia do que é que está acontecendo, tá? Acho que é essa daqui, né? A gente tava nessa parte aqui, tava não. Não, né? Esse daqui não. Esse daqui. Não, não é esse daqui não, cadê? Esse daqui mesmo, quem tava vendo. Pronto, aqui. Né? Esse daqui é a contração lá que eu já falei para vocês, né? É que esse daqui na realidade não é uma contração, é uma expansão, né? Que ele, se você botar, no lugar desse, você botar aqui um gama, você botar no lugar de você botar x elevado a 2/3, você colocar x sobre 3, né? Se você criar uma nova função aqui, essa função g de x aqui, vai ser igual a x
né, de x sobre 3 elevado a 2 terços, que multiplica x sobre 3 menos 2 elevado ao quadrado. Aí essa função tem esse gráfico, tá? Então você está fazendo aqui uma expansão, né? Aí dando continuidade, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai construir o gráfico dessas funções, certo? Aí para construir o gráfico dessas funções, a gente vai usar todas as ideias que a gente já viu anteriormente. A primeira função aqui que a gente está pegando é f de x igual a 1 sobre x. F de x igual a 1 sobre x. A gente vai tentar construir o gráfico sem precisar do GeoGebra, certo? Aí, para poder fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é pensar o que é que acontece com a minha função quando o x cresce muito. Então, quando o x está tendendo a infinito, né? E se esse infinito, se ele for positivo e se ele for negativo, o que é que acontece com a minha função? Tá? Quando o x tende para infinito positivo, o que é que acontece com a tua função? Infinito positivo significa dizer o seguinte, que você, no lugar de colocar x aqui, você vai colocar mais infinito, né? Então, quando o x tende a infinito, a tua f de x vai tender a zero. Todo mundo consegue ver isso? Que 1 dividido por infinito é zero? Eu espero que sim, né? E quando o x tende a menos infinito, a tua f de x vai tender a zero, tá? Só que um x está tendendo a mais infinito e o outro está tendendo a menos infinito. Então, a função tende a zero nesses dois casos. Uma outra coisa que você vai olhar, ó, como é uma função racional, tu vai olhar aqui embaixo, tu vai perceber que existe uma raiz para x, certo? Então, quando x for igual a zero, que é essa raiz, quando x for igual a zero, ficaria 1 sobre zero. A função é indeterminada nesse valor, né? Então, não existe a imagem dessa função em x igual a zero. A função não está definida em x igual a zero. Então, quando tu vai construir o gráfico, né, tu vai desenhar aqui, aí tu desenha, ó, tá? Ó, duas retas, no caso. Tu pega, desenha duas retas, que é o eixo y, o eixo x. Depois tu desenha essas duas retas, né? Obviamente, tu colocar os eixos aqui. Ver se eu consigo colocar isso direitinho, fazer esse gráfico direitinho. Aqui você teria o eixo y, aqui você teria o eixo x. Aí vamos pensar, certo? Aqui tem zero, certo? Aqui tem um zero. Tu vai traçar uma reta nesse zero, porque a função não pode assumir valores de x igual a zero. Tá? A função não pode assumir. A função é 1 sobre x. Aí o que é que tu faz? Olha, se eu tenho esse zero aqui como sendo meu limitante, o que é que aconteceria se eu pegar valores muito próximos de zero, mas positivos? Pegar valores aqui muito próximos de zero, mas positivo. Por exemplo, se x for igual a mais 0,1, quanto é que seria f de x? Seria 1 dividido por 0,1. Obviamente, isso aqui é 10. Opa, mas se eu não pegar x igual a 0,1, eu posso pegar valores mais próximos de zero? Se eu pegar 0,01, certo? Logo, a tua f de x, vocês podem observar que ela é 100. Se eu pegar mais ainda, né? Se eu pegar x igual a 0,0000001, quanto é que seria a f de x? Você conta aqui quantas casas tem? Tem 6 casas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Isso aqui dá 1 milhão. Então, quanto mais próximo de zero, maior a tua f, né? Então, tua f está fazendo isso aqui, ó. Ela está vindo, quando está mais próximo de zero, ela está lá no infinito, certo? Aí ela vai descendo, e quando tá, se o x vai crescendo, a tua f vai diminuindo. Quanto maior o x, menor a tua f. Mas ela nunca chega a zero. Tá? Ela é muito próxima, mas nunca é zero. Aí desse lado acontece isso. Desse outro lado, você pode fazer a mesma brincadeira, vai acontecer isso. Quando o x é muito próximo de zero, só que valores negativos, ela vai estar menos infinito, né? E quando o x vai para menos infinito, ela vai tender a zero. Então, acontece essa brincadeira. Tá claro para vocês? Ficou claro como é que a gente fez esse gráfico?
né? Sim, né? Só para conferir, vamos botar aqui igual a 1 barra x. Olha só. Só que a curva é bem pequenininha, né? Ó. Tá vendo? Ó? Aí agora se eu fizer outra coisa, ó. Se eu não colocar 1 barra x, se eu colocar assim, o que é que acontece? Tá vendo que você tem uma translação? Essa translação foi aonde? No lugar do ponto ser 0, o ponto vai ser menos 1. É mesmo onde tem a raiz aqui, ó. Onde a função não pode assumir, ó. Se eu colocar isso aqui 3, ó, o que é que vai acontecer, ó? Tá vendo, ó? Que aqui é o ponto 3, ó. E aqui é o ponto 3. Então, a função sofre esse deslocamento, certo? Se eu colocar aqui, se eu colocar mais um aqui, ó. Então, bota mais 3 aqui, ó. No lugar de ser... Vamos ver o que é que acontece. Estou colocando mais 3. Ele foi lá para o outro lado, ó. Tá vendo, ó? Que x não pode assumir valor menos 3. Então, você tem uma assíntota vertical, tá? Essa função aqui de baixo define a tua assíntota vertical. Aonde a função não está definida é a tua assíntota vertical. Tranquilinho para vocês? Deu para ficar claro? Se eu colocar um 2 aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ó? Mudou quase nada, né? Se eu colocar um 2 em cima, o que é que vai acontecer? Obviamente vai mudar quase nada também. Porque 1 para 2, colocar 10 aqui. E abre. Dá uma abertura a mais. Ele dá essa expansão, né? Vocês lembram quando eu multiplico aqui? Isso aqui dá uma expansão. Se eu colocar aqui 1000 aqui, né? Te dá essa expansão, ó. Tá vendo? A assíntota continua no mesmo ponto, em menos 3 sobre 2, certo? Só que esse 1000 aqui te dá essa expansão. Belezinha? Se eu colocar negativo, ó, colocar negativo, vocês vão perceber que é como se você estivesse colocando um espelho na horizontal. Então, o que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vai para cima. Olha só. Certo? Belezinha, né? Então, voltando aqui às questões. Qual era a questão mesmo, hein? Que a gente tava? Acho que era essa daqui, né? Agora é x sobre x ao quadrado menos 1. Se você tiver tua g de x igual a x sobre x ao quadrado menos 1. É isso mesmo? X sobre x ao quadrado menos 1. Certo? Se você tiver g de x igual a x sobre x ao quadrado menos 1. Aí agora o que, é que tu faz? Primeiro, vamos definir quem são as assíntotas verticais. Faltou um i aqui, né? Então, quem são as assíntotas verticais? São os pontos onde x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Por quê? Porque a função g de x não está definida quando isso aqui é igual a zero. Tá? Então, tu vai ter que fazer essa brincadeira aqui. Então, aqui tu vai pegar, quando tu faz essa brincadeira, tu vai obter que x ao quadrado é igual a 1. Logo, x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, x não pode nem assumir valores mais 1, nem menos 1. Certo? Que aqui o resultado da tua função seria zero. Aí, quando tu vai construir o gráfico, né? Novamente, faltou ainda a outra coisa. A gente definiu as assíntotas verticais. Eu vou botar só a V, tá? Assíntota vertical. Então, a assíntota vertical tem uma assíntota em mais 1 e tem outra assíntota em menos 1. Tá? Aí, outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte. O que é que acontece com a g de x, que é igual a x sobre x ao quadrado menos 1, quando o x tende a mais infinito. Quando x vai para mais infinito, o que é que acontece com a tua g de x? Né? É fácil entender que como o grau do polinômio de baixo é maior do que o grau do polinômio de cima,
Então, a tua função, quando vai para mais infinito, isso aqui vai para zero, certo? Se x for para menos infinito, né, isso aqui também vai para zero, tá? A g de x também vai para zero. Né? Que isso aqui não é igual, não, é uma tendência. Beleza? Vamos entender isso. Por que isso? Se você substituir isso aqui, x por 100, né? Ó, então, quanto é que ficaria a g de 100? A g de 100 é 100 dividido por 100 ao quadrado menos 1. Né? Isso aqui vai ser 100 dividido por 100 ao quadrado. Isso aqui aumenta mais 2 zeros, eu acho. 100 vezes 100. É isso mesmo, aumenta mais 2 zeros. Isso aqui dá 10.000 menos 1. Então, ficaria 100 dividido por 9.999, né? Isso aqui dá aproximadamente 0,01, certo? Ou seja, você está diminuindo a tua G quando você aumenta o X, não é? Se você pegar agora 10, né, no lugar, você pegar a G de 10, se você substituir aqui, então vai ser 10 dividido por 10 ao quadrado menos 1. Isso aqui dá 10 dividido por 100 menos 1. Isso aqui dá 10 dividido por 99. Isso aqui é aproximadamente 0,1. Olha só. Quanto maior o valor de x, menor vai ser a g de x. Então, quando o x tende a infinito, mais ou menos infinito, a g de x tende a zero. Certo? Então, o que a gente encontrou? As assíntotas verticais. Nessas assíntotas verticais, a gente encontrou x para mais 1 e x para menos 1. A gente achou ainda também que quando x tende a mais ou menos infinito, a tua g de x, ela tende a zero. E tem outro detalhe que a gente tem que analisar. O que é que acontece entre esses pontos? O que é que acontece? Porque você tem o seguinte, ó, quando você traça a reta, né, você vai ter o seguinte detalhe, ó, você vai ter o menos 1, você vai ter o mais 1, aí você já viu qual é que seria o crescimento daqui, e já viu quem seria o crescimento para cá, né? Mas você não viu ainda o que é que tem aqui dentro, nessa parte aqui. Então a gente vai analisar a seguinte coisa. Olha só, quando x for igual a zero, né? Naquele caso lá, que a g de x é igual a x sobre x ao quadrado menos 1, certo? Aí você vai olhar para esses valores que tem aqui, desse polinômio que tem aqui em cima, e você vai encontrar as raízes desse polinômio, tá? Se você substituir x por zero, certo? Então, vocês observem que a g de zero é igual a zero. Logo, zero é uma raiz. Então, zero é um ponto que toca aqui nesse eixo, tá? Então, toca nesse eixo aqui em zero. Mas o que é que acontece agora quando você pega valores muito próximos de menos 1, pela direita ou pela esquerda? Vamos lá. Então, avaliar valores próximos, tá? Nas assíntotas verticais, ok? Ou seja, o que é que significa dizer? Se você está pegando x mais 1, né? Valor muito próximo de x mais 1, que seria 1, você pode pegar valor à direita, que seria 1,0000001, por exemplo. Certo? Aí você pega esse valor aqui e substitui na G. A G de 1, tem quantos zeros? Tem 0,045. Isso aqui é igual a 1,00001 dividido por 1,00001 ao quadrado menos 1. Não é isso? Repara que esse valor aqui, ó, ainda vai ser maior do que esse, não é? Então, esse resultado aqui é positivo, não é?
Só que esse resultado aqui é muito próximo de zero. E 1 dividido por um resultado muito próximo de zero, isso aqui tem uma tendência de ir para mais infinito. Todo mundo entendeu isso? Está claro isso? Ficou claro para vocês, pessoal? Quando você pega 1,01 elevar ao quadrado, isso aqui dá igual a quanto? Seria 1,01 vezes 1,01, 1,01000. Ainda tem ainda o 101 ainda. Aí ficou 1,0201. Tem 4 vírgulas, ficaria isso aqui. E quando você pega isso, 0,201 menos 1, isso aqui dá igual a 0,201. Professor, com licença. Pois não. Pediram para poder o senhor repetir a parte que tende ao mais infinito novamente. Pronto, a mais infinito novamente, né? Certo, vamos lá fazer ela, certo? A tua função g de x é igual a x sobre x ao quadrado menos 1, tá? Vamos fazer o seguinte, quanto é a g de 2? A g de 2, certo? No lugar do x, tu vai colocar 2. Então, 2 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai ser igual a 2 dividido por 2 ao quadrado é 4, menos 1 é 3. Opa, ficou 2/3. Vamos pegar a g de 3. Né? Ficaria 3 dividido por 3 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar 3 dividido por 3 ao quadrado é 9, menos 1 é 8. Aí você olha para cá e para cá. O que é que está acontecendo aqui com esse valor? Né? Vamos pegar a g de 4. Pegar um pouco mais longe, vamos pegar a g de 5. Certo? Ficaria 5 sobre 5 ao quadrado é 25, menos 1. Então, isso aqui daria 25 sobre 24, né? Aí, se você olhar, esse valor 2/3, 2/3 é maior do que 3/8, não é? 2/3 significa dizer que você teria aí aproximadamente 0,7. Né? 3/8, você teria aí aproximadamente 0,4. E 5 sobre 24 é você dividir 24 partes, o 5. Né? Se você tivesse aqui 5 dividido por 20, seria quanto? Seria 1/4, daria 0,25. Só que você está dividindo por 24. Né? 5 dividido por 24. Vamos botar aqui calculadora. Tá? Calculadora. 5 dividido por 24. Isso aqui é igual a 0,21. Né? 3/8, como a gente tinha lá, 3 dividido por 8, isso aqui dá igual a 375, foi maior. Então, você tem aqui, ó, e o outro aqui, que faltou isso aqui, né, 2/3, 2 dividido por 3, você tem 0,67. Então, aqui você tem, ó, 0,67 é maior do que 0,375, que é maior do que 0,21, certo? Então, quando você está aumentando o x, esse valor está diminuindo, não é? Ó, da G. E eu estou pegando valores muito pequenos, ó. Estou pegando 5. Se você pegar 10, por exemplo, você pegar a G de 10, a G de 10 seria 10 dividido por 100 menos 1, 10 dividido por 99. Aí você vai aqui e olha de novo na calculadora, vê o que acontece. Né? Se tiver 10 dividido por 99, isso aqui fica igual a 0,1. Certo? Então, quanto maior o valor de x, menor o valor da g de x, né? Então, assim, quando x tende a mais ou menos infinito, a tua g de x, ela vai tender a zero. Porque você está aumentando o valor de x e está diminuindo o valor da g. Belezinha? Tranquilo? Ficou claro isso? Só conferir aqui, ver qual é a resposta de vocês. Isso que entendeu, professor.
Hã? Eles que tinham entendido. Ah, tá bom. Tá ótimo. Pronto, continuando do outro lado, né? Agora, essa daqui é a parte complicada, né? Que a gente tem a reta lá. A gente tem, ó, x igual a mais 1, que seria uma assíntota, certo? Aí o que é que tu faz? Tu vai estudar essa assíntota. O que acontece do lado direito, por exemplo, 1,1. Isso aqui é o lado direito. E tu vai estudar essa assíntota, o que acontece do lado esquerdo. Por exemplo, 0,9. Lado direito, lado esquerdo. Certo? Aí tu vai substituir aqui a G, ó. Então, quanto é a G de 1,1? Certo? A G de 1,1 é 1,1 dividido por 1,1 ao quadrado menos 1. Isso aqui dá 1,1 dividido por 1,1 ao quadrado é 1,21 menos 1. Continua 1,1. Isso aqui dá 0,21. Isso aqui dá aproximadamente... isso aqui daria 11 dividido por 2. Isso aqui dá aproximadamente 5, não é? Né? Dá maior do que isso aí, mas vamos botar isso aproximado, só para a gente poder avaliar, certo? Se eu continuar ainda diminuindo o valor que a gente está pegando, deixando mais próximo ainda de 1, se a gente deixar mais próximo ainda de 1, a gente pode pegar o valor tipo 1,01. Então, 1,01, você teria 1,01 dividido por 1,01 ao quadrado menos 1. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Olha lá na calculadora de novo. Calculadora aqui. Vamos botar aqui. 1,01 dividido. Cadê o... Não tem as barrinhas, não? Então pronto. Deixar assim. Vou botar aqui o CE aqui. 1,01 vezes 1,01, né? Que é 1,01 ao quadrado. Porra, meu. Cancela aqui. 1,01 vezes 1,01. Isso dá igual a 1,0201 menos 1. Isso dá igual a esse valor, 0,0201. E se eu dividir agora o mesmo valor, que é 1,01, por aquele 1,01, dividir por aquele valor que a gente encontrou, que foi 0,0201, o resultado ficou 50, certo? Então, tua G, ela aumenta quando você encosta mais próximo ainda de 1. Então, o resultado aqui ficou o quê? Aproximadamente 50, certo? E se eu fizer o contrário? Então, ó, repara o seguinte, que eu estou falando para vocês o seguinte, ó. Quando você pega x tendendo a mais 1, né, que seria 1, pela direita, a tua G de x, ela está tendendo a mais infinito, porque ela está crescendo quanto menor, mais próximo for de 1. Tá claro para todo mundo isso? Essa ideia aqui? Ficou claro para todo mundo isso? Né? Tá cristalino, feito água. Agora a gente vai fazer a mesma brincadeira para x tendendo à esquerda, certo? Quando x tende à esquerda, você vai estar pegando, por exemplo, valores do tipo 0,9, né? X igual a 0,99. Aí tu substitui lá na função, só para tu dar uma olhada. Quando tu substituir lá, tu vai perceber o seguinte, ó. Tu vai ter que a g de x é igual a x dividido por x ao quadrado menos 1. Tá? 0,9 ao quadrado é menor do que 1. 0,99 ao quadrado é menor do que 1. Só que quanto esse valor é menor, então esse resultado aqui vai ser negativo, certo? Vai ser negativo. E como esse resultado aqui é muito próximo de zero, resultado muito próximo de zero, por exemplo, você vai ter um resultado aqui, tipo 0,999, né? 9, assim por diante, dividido por
0,9999, não sei quantos novos aqui, menos 1. Isso aqui é muito próximo de 0, e esse aqui continua muito próximo de 1. E se você dividir 1 por valor muito próximo de 0, exemplo, 0,00001, quando você divide isso, esse resultado é infinito. Como ele está negativo aqui, então o resultado ficaria menos infinito. Tá claro para vocês? Se não tiver claro, a gente vai fazendo as contas e mostra numericamente. Vocês querem que mostre numericamente ou como é que é? Pode continuar na ideia. Pode fazer um exemplo numérico, Joel? Pode, sim, meu filho. Se você pegar a G de 0,9, certo? Ficaria 0,9 dividido por 0,9 ao quadrado menos 1, certo? Ó, isso aqui vai ficar 0,9 dividido 0,9 ao quadrado, isso aqui dá 0,81 menos 1. Isso aqui então vai ser igual a 0,9 dividido por menos 0,19. Olha só o negativo aqui, ó. Então todo o resultado que você pegar aqui vai dar negativo, certo? Então vai ficar negativo de 0,9 dividido por 0,19. Isso aqui é como se você estivesse pegando 9 dividido por 1,9. Como se você estivesse pegando 9 dividido por 2, né? Isso aqui vai dar aproximadamente um 5, tá? Vamos supor aí, vamos pegar esse negócio por alto, só para poder mostrar, certo? Então, isso aproximadamente vai ser um 5. Se eu fizer agora essa brincadeira, não com 9, mas se eu fizer com 0,99, todo mundo vai entender o porquê que deu negativo, né? Professor, com licença. Pois não. O senhor está dando noção de limite pela direita e pela esquerda, é? É. Obrigado. Mas isso, cara, na realidade, o que eu estou falando para ti é das assíntotas. O que a gente está estudando é a assíntota, o que é acontecendo com a função nessa assíntota, tá? Só que a ideia de assíntota, na realidade, é uma ideia de limites. Mas aí vocês vão ver limites um pouco mais adiante. Mas o que a gente está vendo aqui é a assíntota, tá? Então, a gente está pegando, ó, quando você tem aqui 0,99, você teria 0,99 sobre 0,99 ao quadrado menos 1, certo? Isso aqui vai ser igual a 0,99 dividido por, vamos botar aqui, ó, 0,99 vezes 0,99. Isso aqui vai ser igual a 0,98 menos 1. Isso aqui dá igual a 0,0199. A gente pode colocar que isso aqui é aproximadamente 0,02. 0,02. E isso daqui daria 99 dividido por 2. 99 dividido por 2, isso aqui dá aproximadamente 50. Ah, sim. Isso é negativo, né? Que esse cara é maior do que esse. Certo? Então, vocês observem que a G está crescendo quando você está aproximando para X pela esquerda. Então, tua G, ela está crescendo. Mas ela está crescendo em qual sentido? Ela está indo para menos infinito. Enquanto que uma está indo para mais, a outra está indo para menos. Certo? Tranquilinho? Tá claro para todo mundo? Eu espero que sim, né? Então, posso apagar aqui. Por enquanto, tá indo de boa. Tá de boa, né? Ótimo. A gente vai fazer a mesma ideia do outro, que é a G de X, né? Que agora a gente teria X tendendo a menos 1. Certo? Pela direita, pegando pela direita, seriam valores que estão à direita de menos 1. Né? Quais são os valores que estão à direita de menos 1? São valores do tipo menos 99, ó. Tá vendo? Ó? Porque na reta real, que está à direita, é o valor que é maior, né? Então, menos 0,99, por exemplo, é maior do que menos 1. E a gente já viu que esse valor aqui vai crescendo, né? A função vai crescendo. Só que como esse valor é negativo, e aqui já tem um negativo, então a tua G de X, ela vai para infinito. E quando você pega pela esquerda, aqui vai para infinito mesmo? É, para infinito.
Só que eu não conferi, tá? Ó, você pegar aqui pela direita, né? Vamos pegar aqui AG de menos 0,9. A gente já sabe que a função está crescendo, mas isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Que é pela direita. Aí, 0,9. Aí, isso aqui ficaria menos 0,9 dividido por menos 0,9 ao quadrado menos 1, certo? Então, pela direita, é fácil vocês entenderem que isso aqui vai ser menos 0,9 e aqui daria menos 0,19. Então, menos com menos é mais, o resultado seria positivo. É o contrário daqui, né? Então, o resultado seria positivo. A gente já sabe que esse negócio aqui está tendendo para infinito já. Logo ficaria infinito. Né? E a gente já viu que quando você tem esse tipo de função, um está tendendo para a esquerda, outro está tendendo para a direita, você tem isso aqui ao contrário. O x vai para a esquerda agora, né? Está pegando valores menores do que menos 1 pela esquerda, a tua g, ela tende a menos infinito, certo? Com essas informações agora, o que é que a gente faz? A gente constrói nosso gráfico, tá? Como é que a gente constrói o gráfico? Aí você pega aqui, ó, por exemplo, vai lá, vamos pegar, traçar as retas. A primeira reta é o eixo Y, certo? Traça a segunda reta, que é o eixo X. Coloca aqui os eixos coordenados. Você traça mais duas retas para representar as assíntotas. Né? Ela tem duas assíntotas. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Aqui. Essa daqui é a primeira assíntota. Essa assíntota fica em x igual a 1. Essa assíntota fica em x igual a menos 1. Certo? Aí agora tu vai traçar, vai pegar agora aqui, tu vai colocar esses valores. Aqui é menos 1. Aqui é 1. Tu vai colocar o valor da raiz, que é 0. Certo? O valor da raiz é 0. É que a gente até terminou. Vai pensar o seguinte. Quando a g tende para infinito, quando x vai para infinito, a g tende para quanto? Voltando na figura anterior, que a gente fez, na informação anterior, quando o x tende... Eu não botei aqui não, né? Foi a outra, né? Tá aqui. Quando o x tende a mais ou menos infinito, a tua g vai para 0. Certo? Atendendo a mais ou menos infinito, tua g está indo para 0. Então, voltando lá no teu gráfico, quando você está indo para mais ou menos infinito, tua g está indo para 0. Certo? Mas ele está indo para 0 por onde? Por cima ou por baixo? Aí o que é que tu tem que olhar? Tu tem que olhar o que está mais próximo aqui, ó, da direita. O que é que acontece à direita de 1, nesse lado aqui, caso, certo? À direita de 1. E o que é que acontece depois à direita de menos 1? À direita não, à esquerda de menos 1, né? Então, vamos lá, pegando aqui a direita e a esquerda. Vamos olhar aqui de novo. À direita, g tende a infinito. À esquerda, g tende a infinito. Opa, vamos lá. Voltando aqui. Então, tua g, ela é infinita. Significa dizer que ela é muito grande. Então, o lado que você está olhando é esse lado, que ela é muito grande. Então, ela está indo para infinito, muito próximo de 1. E depois ela está indo para 0 quando o x vai crescendo. Então, ela está fazendo isso aqui. Certo? Ela está indo para infinito, muito próximo de 1. E depois ela está indo para 0. Certo? Então, está acontecendo isso aqui. Aí vamos ver o que acontece aqui nesse meio. Como é que você olha para ver o que acontece nesse meio? Você pode pegar, por exemplo, o valor de x igual a menos 1 meio, o valor de x igual a 1 meio, certo? E ver o que acontece, tá?
Quando você faz isso, você está dizendo para mim que a g de x é igual a x sobre x ao quadrado menos 1, tá? Então, aqui, quando você pega valores menores do que 1, esse resultado aqui é negativo. Se esse cara for positivo, o resultado é negativo. Se esse cara for negativo, o resultado é positivo. Então, ele está indo para menos infinito, sobe, e depois ele vai para infinito. Vamos ver se é realmente isso, né? Que a gente calculou lá nas assíntotas. Ou eu estou pegando o contrário. Menos 1. Quando x tende a 1 pela esquerda, ele está indo para menos infinito. Quando x tende a 1 pela direita, está aqui, né? Ele está indo para mais infinito, certo? Então, o gráfico da tua função ficou um negócio desse. Vamos olhar lá no GeoGebra, só para a gente poder conferir, pra vocês poderem acreditar no professor de vocês. Isso aqui é igual a x dividido por barra. Aí aqui fica x ao quadrado menos 1. Certo? Então, vamos dar uma coisa aqui. Porra, é essa, meu filho? Escrevi errado? Escrevi não, né? Uma reta, não tem nem perigo de ser uma reta aqui. Vamos ver, botar esse x aqui. Não, que negócio doido, cara. Igual a x. X ao quadrado menos 1. Faltou vir aqui o dividido. Professor, eu olhei aqui no GeoGebra e deu certo aqui. Deu certo, né? A mesma coisa, né? Sim, uma coisa. Pronto. Ai, aqui não tá dando não, olha. Negócio interessante, cara. Vamos ver aqui. Talvez eu esteja olhando de longe demais, né? Talvez eu esteja olhando de longe demais. É isso mesmo, tá aqui, ó. Eita porra. Ó, vocês observem, ó. Quanto um está crescendo, o outro está decrescendo. Quando esse está crescendo, esse está decrescendo. E o G está tendendo a zero. Então, você tem exatamente aqueles 3 pontos. Ó, a assíntota em igual a 1 e igual a menos 1. E a raiz aqui em x igual a 0. Tá? Tranquilinho, galerinha? Então, o GeoGebra também fez o mesmo gráfico que vocês acabaram de fazer, né? Aí, continuando as questões, né, de construção de gráfico, vamos lá, voltar aqui, certo? Vamos pegar agora esse gráfico aqui, ó. Tá? Esse daqui seria 2x ao quadrado menos x menos 1, certo? Então, a gente teria 2x ao quadrado menos x menos 1 dividido por quanto, hein? Dividido por x ao quadrado menos 1. Então, tu quer construir o gráfico dessa função, certo? Vamos chamar essa função aqui de h de x. Como é que tu faz? Primeiro, tu vai definir as assíntotas. Tu pega x ao quadrado menos 1 e diz que isso aqui é igual a 0. Quando tu faz isso, tu vai conseguir dizer que x ao quadrado é igual a 1, logo, x é igual a mais ou menos 1.
Depois de tu fazer isso, tu vai pegar o de cima, x ao quadrado menos x menos 1, e vai dizer que isso aqui é igual a zero, tu vai determinar as raízes. Isso aqui é a mesma coisa que ser x ao quadrado menos x sobre 2 menos 1 meio, isso aqui é igual a zero. Aí x vai ser igual a menos 1 meio, que isso aqui daria 1 meio, né, que é resolvendo por básica, mais ou menos a raiz quadrada de 1/4, né, que é menos 1 meio ao quadrado. Aí menos 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C, o C é negativo, então aqui fica positivo, 4 vezes 1 meio, o valor do A é 1, então não preciso multiplicar, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Daqui você tira que x, né, vai ser igual a 1 meio, mais ou menos a raiz de 1/4, mais 1 meio, dividido por 2. Então, x vai ser igual a 1 meio, mais ou menos. Essa raiz é positiva, então vai ter duas raízes. 1/4 mais 1 meio, isso aqui é a mesma coisa, ser 3/8, não, 3/4. Né? Isso aqui é a mesma coisa, ser 3/4. Certo? Dividido por 2. Aí, quando você pega, então, x igual a 1 meio, mais ou menos, a raiz de 3/4 e dividir isso por 2, isso aqui é a mesma coisa de ser 1 meio, mais ou menos 1 meio da raiz de 3, dividido por 2, isso aqui ficaria 4, isso aqui também ficaria 4, né? Então, você teria esse resultado, x seria igual a 1/4, mais ou menos 1/4 da raiz de 3. Né? Então, a primeira raiz, ela é positiva, que é 1/4, que multiplica 1 menos mais raiz de 3. Raiz de 3 eu acho que é 1,7, então isso aqui dá aproximadamente 2,7 dividido por 4, né? E o outro seria x igual a 1/4 de 1 menos raiz de 3. Raiz de 3 é maior do que 1, então isso aqui fica negativo. Logo, você tem uma raiz que é positiva, você tem uma raiz que é negativa, só que não é inteiro, né? Enfim, então você teria aqui duas raízes. Aí o que é que tu faz? Tu determinou as raízes, né? Tu encontrou as raízes. São duas raízes. Tu encontrou uma raiz x1 e uma raiz x2. Tu determinou os pontos. E esses pontos, eles são pontos de assíntotas verticais, que seriam 1 e menos 1. Aí agora tu avalia o que é que acontece quando x tende a infinito. E o que é que acontece quando x tende a menos infinito? Tu vai escrever a função g de x é igual a 2x ao quadrado menos x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Aí tu faz só o seguinte, ó. Tu vai fazer a seguinte brincadeira. Tu vai olhar o expoente, o maior expoente de cada um desses polinômios. Como esses expoentes aqui estão iguais, né? Se eles estão iguais, significa dizer o seguinte, que o resultado é 2. É como se você estivesse cancelando eles e o resultado é 2, tá? Como é que eu falo isso para vocês de novo? Então, quando o x tende a infinito, certo? Você pode pegar um valor muito grande aqui e substituir, certo? Tipo um 100, por exemplo, 1000, aí a g de x, a g de 1000, certo? Ela vai tender a 2, ela vai ter um resultado muito próximo de 2. Quanto maior for o x, mais próximo é de 2, tá? Tanto faz ser o menos, tanto faz ser o mais infinito como o menos infinito. Então, quanto maior o x, tá? O resultado mais próximo é de 2. Aí você olha aqui e você pensa, então, a g de x tem uma assíntota horizontal em 2, tá? Quando isso acontece, então você tem uma assíntota horizontal em 2. Olha só. Então você tem uma assíntota horizontal, né? Assíntota horizontal em x igual a 2.
uma assíntota, no caso, duas assíntotas verticais, em x igual a 1 e em x igual a menos 1, tá? Quando x tende a infinito, você teria 2, quando x tende a menos infinito, você tem 2, né? Você tem as raízes, você tem duas raízes, então você tem x1 e x2. Essas duas raízes garantem que a função toca em dois pontos, certo? Esses dois pontos que a função toca, a gente tem que olhar para as raízes lá. Cadê as raízes? Acho que foi aqui que eu determinei, tá aqui. Esse resultado é menor do que 1. Esse resultado é maior do que 1. Né? Esse daqui é menor do que 1. Está entre 1 e 0. Né? Esse resultado aqui está entre 1 e 0. Na realidade, menos 1 e 0. Né? X é maior do que menos 1 e menor do que 0. Esse resultado aqui. Esse daqui está entre 0 e 1, não tá? Seria 1 mais 1,7 dividido por 4. Isso aqui é menor do que 1. Então, esse daqui está entre 0, x e 1. Ou seja, quando a gente for construir agora o gráfico, né, voltando lá aquela parte inicial que a gente estava fazendo lá, tá aqui. Quando a gente vai construir o gráfico, você tem que as raízes estão entre as assíntotas verticais, ó, tá vendo? Ó? As duas raízes estão entre as assíntotas verticais. Certo? Então, tua g de x, que é igual a 2x ao quadrado menos x menos 1, dividido por x ao quadrado menos 1, a gente vai construir o gráfico. O que é que a gente faz? Coloca o eixo. Vamos botar em outra página, né? Melhor, né? Lembrando desses dados aqui, tá? Ó, lembra desses dados. Lembrar todos esses dados, aqui, todas essas informações. A gente vai colocar os eixos. Ou seja, a gente coloca o eixo y. Né? Suponha que isso aqui seja o eixo y. Suponha que isso aqui seja o eixo x. Aí você vai colocar as assíntotas. As assíntotas é em x igual a 1. Em x igual a 1. E x igual a menos 1. Então, você colocou as assíntotas. Né? Depois de você colocar as assíntotas, você escreve os valores. Então, aqui teria x1, aqui x2, menos 1. Ah, e você ainda tem uma outra assíntota, certo? Que é uma assíntota horizontal. Essa assíntota horizontal está em 2, né? Vocês lembram disso, né? Então, aqui você tem um ponto bem aqui, que é x igual a 2, certo? Aí tu vai avaliar o que, é que acontece com a tua função agora. Vamos lá. Aqui tu tem x1, aqui tu tem x2, certo? Para tu poder completar esse gráfico, tu vai ter que analisar o que é que acontece com números que estão depois do menos 1, muito grande, que a gente já analisou, disse que esses números eram próximos de 2, com números que estão muito próximos de menos 1, mas por esse lado, são negativos, mas muito próximos a menos 1, com números que estão muito próximos a menos 1, por esse lado, são negativos, mas muito próximos a menos 1, mas desse lado, seria, por exemplo, 0,99999, né? Com números que estão maiores do que 1, mas muito próximos dele, seria valores do tipo 1,0001 e valores que estão aqui, certo? Para poder dizer o seguinte, o que é que acontece com a função quando está próximo dessa reta e dessa reta, tanto do lado A como do lado B. Aí, para poder completar esse gráfico, a gente precisa dessa informação, certo? Então, voltando aqui ainda mais, né? Então, a tua g de x é aquele valor ali. A gente vai agora trabalhar no sentido de saber o que é que acontece quando x tende a 1 pela direita, né? Ou seja, valores muito próximos de 1, mas maiores do que 1. Tipo 1,01, por exemplo. Vamos botar aqui 1,1, que é mais fácil, né? O que acontece com essa função? Você tem valores tipo 1,1.
Esse resultado é positivo, mas ele é muito próximo de zero. Todo mundo consegue entender isso, que esse resultado é positivo, ele é muito próximo de zero? Né? Por quê? Porque você teria x ao quadrado menos 1, né? Aí 1,1 no lugar de x seria 121, que seria 1,21, menos 1. Isso aqui seria 0,121. 0,21. Ou seja, valores muito próximos de zero, enquanto que em cima você teria 2 vezes 1,01 ao quadrado menos 1,01 menos 1. Esse valor daria 2,01. Aqui, não, peguei foi 1,1, não foi? Foi mal. Você teria 2 vezes 1,1 ao quadrado menos 1,1 menos 1. Aqui daria 2,1. Aqui daria 2 vezes 1,21 menos 2,1. Esse resultado aqui, todo mundo sabe que isso aqui vai dar 2,42 menos 2,1. Então, isso aqui dá 0,32. Ou seja, deu um valor maior do que o valor que tem embaixo, não é? Logo, esse resultado aqui ele vai crescendo. Quando você aumenta, quanto mais você aproxima, maior vai ser esse valor. Tá? Quanto mais você aproxima, maior vai ser esse valor. Porque você vai diminuir esse cara muito mais do que o que você diminui esse. Certo? Então, você vai ter... quanto mais você aproxima do 1 pela direita, tá? Maior é o valor da G. Então, só para concluir a ideia aqui. E quando você pega valores pela esquerda, então, quanto x tende a 1 pela direita, né? A tua g de x, ela tende a infinito. Positivo. Quando você pega valores que tem... Deixa eu ver se tem algum aqui. Quando você tem valores de x tendendo a 1 pela esquerda, certo? O que é que acontece com a g de x? Aí a gente tem que fazer o seguinte, ó. Valores de quem tende a 1 pela esquerda são valores que são menores do que 1, mas muito próximos de 1. Vamos dizer que x seja igual a 0,99. Se x for igual a 0,99, né? Aí você teria aqui, ó, 2 vezes 0,99 ao quadrado, menos 0,99, menos 1. Isso aqui dá 1,99. Esse daqui dá menos do que 0,99. Isso aqui dividido por 0,99 ao quadrado, menos 1. Esse resultado é negativo, muito próximo de zero, mas negativo. E esse resultado, será que ele é positivo ou negativo? Tá? Como a gente tem que a raiz é menor do que esse valor, então esse resultado aqui vai ser positivo. Certo? Vamos só conferir. Né? Aí a gente pega aqui, cadê aqui? Cadê a calculadora aqui? Tá aqui. Tá aqui, vamos botar aqui. Você tem 2 vezes 0,99 vezes 0,99 menos 0,99 menos 1. Isso aqui vai dar igual, deu negativo, foi mal. Deu negativo. Certo? Então, você tem um valor negativo. Tá? Então, tua g de x, ela está tendendo por um valor negativo. Se você continuar dividindo isso aqui, né? Se você pegar esse resultado e dividir esse resultado por 0,99 vezes... Aí, cancela esse vezes aqui, botar dividido aqui por 0,99. Não, isso aqui está errado. Deu 0,208. 0,0298, certo? Aí vamos botar aqui. Você botar 0,99
ao quadrado 0,99 vezes 0,99 menos 1. O resultado deu negativo, certo? E se você pegar aqui, ó, 0, acho que foi 0,2, não foi 98, eu acho que foi isso. Dividir por 0,019, acho que foi isso o resultado do outro. Então, a gente teria aqui um valor que está aumentando, tá? Então, lá na tua função lá, você vai olhar. Então, esse valor aqui foi um resultado positivo e maior do que 1. Então, quanto for menor, mais próximo de real x, maior vai ser esse resultado, certo? Que significa dizer que a tua g de x, quando o x está tendendo a 1 pela esquerda, você tem um valor mais infinito, tá? E a mesma coisa acontece quando você está pegando valores de x tendendo a menos 1. Você pegar valores de x tendendo a menos 1 pela direita, o que é que acontece com a g de x? Né? A g de x, aí você vai pegar aqui e colocar valores do tipo, pela direita, 1,1. Isso aqui seria 2 vezes 1,1 menos ao quadrado, tá? Menos 1,1, menos 1. Repara, ó, esse daqui já matou, que isso aqui vai ficar positivo. O resultado de cima vai ficar positivo. O resultado de baixo também vai ficar positivo, né? Porque esse valor vai ser maior do que esse. Então, a tua G, no fim das contas, quando isso acontece, quando o x tende a menos 1 pela esquerda, a tua G está tendendo a mais infinito, né? E quando tua G tende, quando o x tende a menos 1, estou pegando pela esquerda mesmo? Pela direita, eu peguei, pela esquerda mesmo, tá certo. Se eu pegar x tendendo a menos 1 pela direita, que são valores do tipo 0,99, então você teria g de x, você pegar aqui 0,9, por exemplo, seria 2 vezes 0,9 menos, que ficaria, né, menos ao quadrado, menos 0,9 menos 1. Esse resultado já é positivo, só que o resultado do outro aqui, ó, seria 0,9 ao quadrado menos 1. Esse resultado é negativo, certo? Enquanto que um é positivo, o outro é negativo. Então, tua g de x aqui tende a menos infinito, quando você está olhando para a direita. Eu não sei se eu fiz alguma conta errada, mas enfim, deu para... Joel, Pois não? pergunta minha aqui. O que é que aconteceu com aquele menos 4 da Bhaskara, da conta? Ah, tá aqui, cara. Só não quis levar aqueles valores, certo? Então aqui, ó. X1, X2. A da Não, fórmula de Bhaskara. professor, volta lá na conta de Bhaskara. Aqui. Pronto, cara. O que acontece? Você tá vendo que o C é negativo? Então você teria menos 4 vezes 1 vezes menos 1 meio. Certo? Menos 4 com menos dá mais. Aí ficaria 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 meio. Tá aqui. Entendeu? Professor, mas aí 4 vezes 1 meio não daria 4 sobre 2? Daria 4 sobre 2. Aí você não fez isso, eu acho. Ah, certo. 4 sobre 2 é 2, né? Ah, então... Ah, tem razão. Eu errei aqui na conta de Bhaskara. Mano, o Tá. pessoal esperou muito tempo pra falar isso. Foi mal, professor. A gente ia perceber desde de que aconteceu. Foi mal, foi mal. Relaxa, cara. Ah, você tem razão. É porque eu quis fazer rápido, eu acabei fazendo errado. Você teria isso aqui, né? Então, x vai ser igual a menos 1 meio, que a menos com menos daria mais, então isso aqui ficaria 1 meio, mais ou menos a raiz quadrada de 1 meio, isso aqui ao quadrado é 4, menos 4, com esse menos aqui ficaria mais,
Aí 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 meio, isso aqui dá 2. Você tem razão. Né? Dividido por 2. Então, o teu x vai ser igual a 1 meio, mais ou menos, a raiz de 4, isso aqui se eu posso botar 4 bem aqui, isso aqui eu posso botar 8 aqui, né? Que 8 dividido por 4, isso aqui também é 2, né? Aí isso aqui daria 9 por 4. Ó, fica bonitinho, ó. Aí dividido por 2. Aí o negócio fica outra cara. Muda totalmente. Aí fica 1 meio, mais ou menos 3 meios. Isso tudo dividido por 1 meio. Aí 1 meio mais 3 meios, isso é 4. 4 dividido por 2, isso é 2. 2 dividido... muda totalmente, cara. Totalmente mesmo. X vai ser igual a 1 meio, mais ou menos 3,2, vezes 1 meio. Quando você pega mais, ficaria 1 meio mais 3,2, certo? Isso aqui dá 4 sobre 2, que isso aqui daria 2. 2 dividido por 2, isso aqui é 1. Né? 1 meio menos 3,2, isso aqui ficaria menos 1. Menos 1 vezes 1 meio, isso aqui daria menos 1 meio. Aí repara que uma das raízes é exatamente onde tem a assíntota, tá? Então a função que eu tenho que escrever já mudou a cara. A função lá era g de x igual a 2x ao quadrado menos x menos 1, dividido por x ao quadrado menos 1, tá? Então tu vai dividir os dois polinômios por x menos 1. Por que tu vai dividir? Porque tanto é raiz em cima, como também é raiz embaixo. Certo? Então, o gráfico da tua função mudou totalmente. Aí você vai colocar aqui, ó. Então, g de x vai ser igual. Se eu pegar esse cara aqui e dividir por 1, né, que a gente já determinou a raiz lá como sendo 1 e menos 1 meio. Então, isso aqui vai ficar x mais 1 meio. Isso aqui vai botar 2 aqui. Né? Eu vou fazer isso aqui só para garantir. É isso mesmo. Isso aqui seria x mais 1 vezes x menos 1. Tá? Só para garantir, pessoal. Repara isso aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 2x mais 1 dividido por x mais 1. Ah, faltou o x menos 1 bem aqui. Vamos lá. Se eu pegar esse polinômio aqui, 2x ao quadrado menos x menos 1, e dividir por x menos 1, aqui eu posso botar x, 2, né? Porque tem um 2 bem aqui. Ficaria 2. Isso aqui daria 2x ao quadrado. Como está negativo aqui, vem positivo para cá. Isso aqui daria 2x. Então, ficaria x menos 1. Ó, x menos 1 dividido por x menos 1, isso aqui é 1. Certo? E se você pegar o outro polinômio lá, que tem x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1, isso aqui dá x. X menos 1, no caso, né? Dá x. X vezes x dá x ao quadrado. Isso aqui é negativo. Como tem menos 1 aqui, vem positivo. Aí isso aqui ficaria x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1, isso também é 1. Certo? Então, a tua g de x, na realidade, virou uma função do tipo 2x mais 1 dividido por x mais 1. É outra função totalmente, né? Certo? Eu estava fazendo aquela lá como se tivesse duas raízes. Aqui, na realidade, só vai ter uma raiz, que é x igual a menos 1 meio. Só vai ter uma assíntota, que é x igual a menos 1. Certo? E, enfim, a gente pode passar aqui, então, como é que ficaria? Tua g de x vai ser igual a 2x mais 1 dividido por x mais 1. Fica mais fácil de visualizar, né? Quando o x tende para infinito, certo? X tendendo a infinito. Aí você vai olhar, ó, o grau daqui é igual ao grau daqui. Então, tua g de x continua tendendo a 2, tá? Tá claro isso para vocês? Não? Substitui, por exemplo, ó, vamos lá, substitui x por 100. Quanto é a g de 100? Ficaria 2 vezes 100 mais 1 dividido por 100 mais 1.
Então, dá 201 dividido por 101. 201 dividido por 101. A gente vai olhar o que tem aqui, como é que ficaria? 201 dividido por 101. Dá 1,99. Muito próximo de 2, não é? Se você pegar agora 1.000, 1.000 seria 2 vezes 1.000 mais 1. Seria 2.001, né? Então, você teria 2.001 dividido por 1.000 mais 1. Seria 1.001. Isso aqui é igual a quanto? Aumentou mais um 9 aqui, ó. Certo? Então, você pode aumentar o valor de x e o resultado vai ser sempre próximo de 2, muito próximo de 2. Então, quanto maior o x, né? Você pegar, por exemplo, 10.000. 10.000 seria 20.000. 20.000, só que tem mais 1, então seria 20.001. Dividido por 10.000 mais 1. Então, seria 10.001. Quando você faz essa divisão, aumentou mais quantos novos? Certo? Então, você teria aqui um valor muito próximo de 2. Quanto maior for o x, mais próximo de 2 é ainda. Então, quando o x tende para infinito, a g de x tende a 2. Se x tender a menos infinito, continua tendendo a 2, porque aqui ficaria negativo, aqui também ficaria negativo. Negativo com negativo dá positivo. Tá? Então, esse resultado aqui sempre é válido. Tanto faz ser para x tendendo a mais infinito ou menos infinito. Então, quando x tende a mais ou menos infinito, tua g de x tende a 2. Esse 2 continua sendo uma assíntota horizontal. Tá? E a assíntota vertical, né, seria x mais 1 igual a 0, ou seja, x menos 1. Então, quando x é igual a menos 1, você teria uma assíntota vertical. Ó, vai estar bem mais fácil agora. X tendendo a mais ou menos infinito, né? Quando isso acontece, a tua g de x, ela tende a 2. A tua assíntota x igual a 2 é uma assíntota horizontal, né? Em x igual a menos 1, você tem uma assíntota vertical. Aí tu vai analisar o que é que acontece quando x tende a menos 1 pela direita e quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então, x tendendo a menos 1 por valores que são à direita são maiores do que menos 1, então você estaria pegando tipo x igual a menos 0,9. Substituindo lá na g, você teria g de x, né, igual a 2x mais 1 dividido por x mais 1. Quando você está pegando esse valor aqui menor do que 1, esse resultado é positivo, não é? Vamos lá. Ficaria 2 vezes 0,9 mais 1 dividido por menos 0,9 mais 1. Né? Isso aqui dá 0,1. Enquanto que esse cara aqui dá 1,8 menos 1,8, isso aqui dá 0,8. Então, ficou menos 0,8 dividido por 0,1. Olha, deu negativo. Então, esse resultado é 8, não é? Negativo. Se você pegar um valor mais próximo ainda, botar aqui 0,99, você vai perceber que tua G, né, ela vai tender a um valor negativo, mas maior ainda. Certo? Então, você está aumentando o valor da G, só que esse valor continua sendo negativo. Então, quando o x tende a menos 1 pela direita, tá? Ou seja, valores que são menores do que menos 1, a tua G está tendendo a menos infinito. Quando você pega valores que tendem a menos 1 pela esquerda, a tua G está tendendo a quem? Não sei. O que a gente faz? A gente pega aqui o valor do tipo x igual a 1,1. Como é? Pela esquerda são valores menores do que menos 1. Então, a G de menos 1,1, isso aqui é a mesma coisa, vai ser 2 vezes menos 1,1 mais 1, dividido por menos 1,1 mais 1. Esse resultado de cima é negativo, o resultado de baixo também é negativo. Mas vamos ver o que é que acontece.
Esse cara aqui ficaria 2 vezes, isso aqui dá 2,2, menos 1, isso aqui também daria 1,2. Todo mundo entende isso que foi feito? 2 vezes 1,1 dá 2,2, mais 1, isso aqui está negativo, ficaria menos 1,2, né? Dividido por menos 0,1. Opa, o resultado deu positivo, então. O resultado dá positivo, e além de dar positivo, você estaria aqui com 12, certo? Então, quando x tende a menos 1 pela esquerda, a g de x está tendendo a mais infinito, certo? Agora a gente tem condição de construir o gráfico, né? Vamos anotar todas essas informações e vamos construir o gráfico, tá? Quando a gente vai construir o gráfico, novamente, a gente traça os eixos coordenados, traçou os eixos, a gente traça a reta da assíntota, traça a assíntota é em x igual a menos 1 e x igual a 2. Tá? Todo mundo lembra disso, né? Então, você tem aqui uma assíntota vertical em menos 1, uma assíntota horizontal em 2, certo? E, além disso, a gente lembra que a função, quando x tende a mais infinito, ela tende a 2, quando x tende a menos infinito, ela tem a 2, tende a 2. E tem outra coisa que é a raiz, e a raiz dela é menos o meio, né? A gente até terminou já, certo? A raiz é menos o meio. Quando x for zero, se você olhar aqui, ó, voltar aqui na expressão, vai dar certo aqui. A g de x, ela é igual a 2x mais 1 dividido por x mais 1. Quando x for igual a zero, você tem isso aqui zero, aí ficaria 1, aqui 0, aqui ficaria 1. Então, quando x for zero, ele toca aqui no 1, certo? Ele toca nesse ponto. Observem esses pontos, tá, pessoal? É importante vocês observarem esses pontos. Aí vamos lá as informações. A gente tem as assíntotas. Agora a gente tem que avaliar o que acontece aqui, ó, nessa reta aqui, ó. Quando x tende a menos 1 pela direita, a g de x ela é positiva ou ela é negativa? Né? Aí você vai lá e olha. A g de x, quando menos 1 é pela direita, ela é negativa, ela está tendendo a menos infinito. Quando é menos 1 pela esquerda, ela é positiva, certo? Então, a gente teria aqui, ó, menos 1 pela direita. A tua g, ela tende a menos infinito. Menos 1 pela esquerda. A tua g é mais infinito. Aí, vamos olhar. Pela direita, certo? São valores que são maiores. Então, são esses valores aqui, ó. Ela é menos infinito, tá? Então, vamos construir. Então, quanto mais próximo daqui, mais negativa é a tua g. Então, ela vem daqui, ó. Ela vem, está mais próximo aqui do menos 1, né? E depois ela passa na raiz, ela passa no eixo y, e ela sobe muito próximo de 2, porque ela não passa pela reta 2, certo? Ela fica muito próxima, mas não passa. Então, é uma função que faz isso aqui, ó. E quando você está pegando valores agora que são menores do que menos 1, repare, ó, quando você está muito próximo de menos 1, a função está indo para infinito. Então, ela está indo para infinito aqui. E ela está vindo, está tendendo a menos 2, a 2 aqui, ó. Mas ela não passa de 2, certo? Então, acontece esse gráfico aqui. Aí você tem essa área aqui. Vamos lá, só para a gente conferir, tá? Tá aqui no GeoGebra. Vamos ver se dá certo agora. É igual a 2x ao quadrado menos x menos 1, certo? Isso daqui tudo é dividido por
dividido por x ao quadrado menos 1. Tá aí, ó, a função. Quais são os pontos que ele passa? O ponto x igual a 1. Aqui o menos 1 aqui, ó, que tá assíntota, ó. Certo? Aqui, ó, x igual a 2, tem outra assíntota. Tá vendo? Tá? E aqui, que é a metade desse cara aqui, é a raiz, que é menos o meio. Certo? Ficou tranquilo, pessoal? Deu para entender aí? Aquela outra lá eu fiz a confusão só porque eu errei a raiz, cara. Não soube resolver Bhaskara. Por incrível que pareça, né? Ficou tranquilo, né? Por enquanto tá de boa. Por enquanto tá de boa. Bom, galerinha. São 9h48, certo? Se você não tiver mais aula, a gente continua. Dá para ir aqui até meio-dia com tranquilidade. Porque a gente tem ainda muita coisa para fazer ainda aqui. Porque tem essa outra função aqui, né? Aí essa função sim é diferente, ó, tá vendo? Essa função aqui a gente pode colocar aqui no GeoGebra. Seria, tira esse 2 aqui, tira esse quadrado aqui. Aqui, se eu não me engano, é 2. É isso mesmo. Ó, ela já muda o perfil. Opa. Ó, ela já muda o perfil e ela vai aparecer uma assíntota chamada assíntota oblíqua, né? Eu não sei falar essa palavra, né? Mas enfim, você vai ter essa assíntota aqui que é uma reta, ó, tá vendo? Tá? Aí depois a gente vai ter que ver essa definição com calma. E ela vai ter vários outros pontos aqui, que são os pontos de máximo, mínimo, que ele colocou, que a gente não vai calcular isso, a gente vai calcular isso quando estiver aprendendo derivadas. Aqui está as raízes, aqui está a assíntota, que eu falei que é a assíntota oblíqua, né? E aqui tem outra assíntota, que é a assíntota vertical, né? Ou seja, essa assíntota, a reta da assíntota horizontal é essa daqui. Aí quando ela faz isso aqui, né, você chama de assíntota oblíqua. Aí a gente vai ver essa brincadeira ainda, né, para resolver aquela questão lá, como é que calcula essa assíntota oblíqua, como é que mostra ela. Depois de fazer isso, a gente vai ver ainda, né, essa parte de definição, tá? O que seria uma assíntota vertical, como é que a gente determina essa assíntota vertical, tá? A assíntota vertical e a assíntota horizontal, a gente vai ver essas definições, e depois vai ver a definição da assíntota oblíqua, mas essas definições aqui, tudo está usando limites, a gente não vai usar limites, a gente vai usar a ideia, tá? E depois a gente vai brincar de construir gráfico, ó. Isso aqui tudo é construir gráfico, gráfico, e assim vai, certo? Então, a ideia aqui é a gente tentar construir esses gráficos para poder ficar, como é que se diz? Para poder ficar de uma forma mais saudável, né? Para vocês entenderem todas as ideias que são essas assíntotas, como é que divide um polinômio, qual é a raiz de um polinômio, porque na análise gráfica a gente usa todas as ideias aprendidas naquela parte de polinômios lá, tá? Quase todas as ideias, no caso. Mas a gente aprende um bocado de coisa. Enfim. Eu vou parar aqui a gravação aqui. Se vocês quiserem continuar, a gente dá continuidade. Se vocês não quiserem, a gente